Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar de um livro do Tolkien, que é o Roverandom. Mas só depois da vinheta, vamos lá! Antes de começar esse vídeo, só dar um recado pra vocês. Eu tô gravando esse vídeo no dia que o Cruzeiro vai ser campeão brasileiro. Então ao fundo vocês podem ouvir alguns fogos de artifício, uma galera gritando. Deixa eles comemorarem, o título é importante, mas não repara no ruído. Eu tentei abafar ao máximo, mas não deu assim. Vai vazar alguma coisa com certeza. Agora falando sobre o Roverandom, ele é uma história pra crianças mesmo, voltada pra crianças. Porque a primeira vez que ela surgiu, o Tolkien, a família do Tolkien, né, tava de férias na praia. Tava o Tolkien, a esposa dele, os 3 filhos, né, os 3 primeiros filhos dele. A Priscila ainda não tinha nascido. E o Michael, que é o filho, que era o filho do meio na época, né, o segundo na linha de sucessão do Tolkien, ele tinha um cachorrinho de brinquedo preto e branco que ele não desgrudava hora nenhuma. Só que um dia eles foram pra praia, uma praia de pedrinhas brancas, e ele largou o cachorrinho nas pedras e perdeu o cachorrinho. Ninguém nunca mais conseguiu achar no meio daquele monte de pedra branca. Pra animar o Michael, o Tolkien começou a contar a história do Rover, que era um cachorrinho de verdade que certa vez trombou com um mago e foi transformado num cachorrinho de brinquedo. E a partir daí ele tem que fazer de tudo pra voltar ao normal, tanto sair da forma de brinquedo quanto pra voltar ao tamanho dele normal. E ele passa diversas aventuras, tanto na lua quanto embaixo do mar. A ideia maior dele ser uma história mesmo contada pra criança, ser meio que uma fábula, tá logo no início. Ele começa com um sonoro Once Upon a Time, que é um Era Uma Vez, o que mostra que o Tolkien tinha muito pra falar sobre ele como um conto de fadas. Apesar disso, ele não tem uma lição de moral tão forte quanto os contos de fadas teriam. Ele até tem, né, porque o principal da história é que o Rover foi transformado em brinquedo porque ele não falou, por favor, desculpa, com o mago. E a partir daí o mago ficou tão puto com ele que transformou ele num bonequinho. E em todo momento ele é lembrado de falar por favor, desculpe, obrigado, pra não ter mais esse problema. Tanto que no finalzinho do livro, quando ele reencontra esse mago, ele lembra de voltar e falar por favor, desculpe e tal, porque ele quer voltar a ser um cachorrinho de verdade. É uma das lições de moral do livro, mas o principal foco aqui é a aventura. E essa aventura é dividida em 2 partes. A primeira é quando o Rover é transformado num cachorrinho de brinquedo, que ele consegue fugir do dono dele, né? E ele encontra um mago da areia que chama Psaerdes. E esse mago transforma ele num cachorrinho de verdade, mas não consegue trazer de volta o tamanho dele. E para isso ele exila o Rover na lua, onde o Rover encontra o Homem da Lua e um outro cachorro chamado Rover. Porque Rover em inglês significa explorador. E esse cachorrinho chegou na lua porque ele estava explorando, né? Aí vale lembrar aqui também, uma coisa que eu não falei, mas vale lembrar. A Terra nesse universo aqui do Roverandom é uma terra chata. Então, para sair dela, tem que passar da borda. E é isso que o Rover, esse cachorrinho da lua, né, o cão da lua, é isso que ele faz para chegar lá. E o Roverandom, que é esse cachorrinho da história, né, o que foi transformado em brinquedo, ele é chamado de Roverandom porque ele é um Rover genérico, ele é um Rover Random. Sacaram o trocadilho? Roverandom. E esse Roverandom, né, ele começa a ter várias aventuras na lua, encontra com dragões, que talvez sejam um dos predecessores do Smaug, porque o livro foi escrito em 1927, bem antes do lançamento do Hobbit. Então o Tolkien estava brincando com aquelas ideias das fadas, dos dragões, das coisas afins. Ele já tinha um pouco da ideia do Silmarillion, as coisas básicas do Silmarillion ele já tinha escrito, e ele vai usar um pouquinho aqui no livro também, eu vou falar um pouquinho mais à frente. Mas aí o Roverandom vai passar várias aventuras na lua, ele vai conhecer um menininho que tinha comprado com ele, que na lua tem uma espécie de espaço para sonhar, assim, que os molequinhos que quando estão sonhando vão pra lua para poder brincar. E lá o Roverandom encontra com o 2, que é o menino, né, que representa o Michael na história original, na história ideal do Tolkien, né, do filho dele que perdeu o brinquedo. Mas o 2 encontra esse cachorrinho no sonho e começa a sonhar com ele mesmo, assim, ter a ideia de ter esse cachorrinho, até que isso vira um objetivo do próprio Roverandom, ser o cachorrinho desse menino. Saindo da lua, o Roverandom vai pro mar procurar o Artaxerxes, que foi o mago que enfeitiçou ele pela primeira vez, que transformou ele num boneco. Então ele tem que ir atrás do Artaxerxes, que casou e virou o grande mago do mar. A partir daí ele é transformado num cachorro do mar também. Lá no mar ele conhece outro Rover, que aí o significado do Rover é diferente, é o significado de pirata, que ele era um cachorrinho que foi na embarcação de pirata e caiu no mar e foi salvo. Então a partir daí ele começou a viver no fundo do mar, por isso o nome Rover, e o Roverandom ganha de novo o nome de Roverandom, porque ele continua sendo um Rover aleatório. A grande coisa que eu achei aí é que essas 2 histórias, elas são muito parecidas no seu desenvolvimento. Todas elas têm um mago poderoso, no caso o Homem da Lua e o Artaxerxes. Então sempre tem os 2 magos, sempre tem o cachorro Rover, com quem o Roverandom vai passar uma aventura com ele. E isso meio que repete a história, fraga. Apesar dela ser uma aventura legal, interessante de poder ser lida, rápida, isso é meio que uma repetição, assim. Tem coisinhas diferentes, mas a estrutura é basicamente a mesma. E além disso, o Roverandom soa como um trabalho inacabado do Tolkien. Ele não terminou de escrever, era pro Roverandom ter sido publicado depois do Hobbit, mas os
sucesso foi tão grande do Hobbit que ele mandou o Roverandom pra editora e eles falaram, tipo, olha, o livro é legal, tá? A gente até publicaria, mas todo mundo quer o novo livro dos Hobbits. A gente quer saber mais histórias dos Hobbits, quer mais daquele universo, e no momento o Roverandom não serve. Então o Tolkien largou de lado o manuscrito que ele tinha entregue, ainda com um pouquinho de ar inacabado, porque a gente sabe que o Tolkien gostava de reescrever demais as coisas, e se ele tivesse tido a oportunidade de refinar ao máximo o Roverandom, ia ter deixado a história muito mais certinha, muito mais redonda do que ela é. Isso é talvez um demérito do livro, mas é explicado desde o início. No início dessa edição da Martins Fontes, tem uma explicação, assim, quem gosta de teoria, quem gosta de ver o processo por trás da publicação de um livro, vai curtir bastante esse início. Eu curti demais ele, contando como que foi o processo de produção do Roverandom, como que ele chegou aos moldes de publicação. Porque ele foi publicado, se eu não me engano, aqui no Brasil em 2002, e lá fora foi antes, acho que em 97, 98, alguma coisa assim que ele foi publicado lá fora. Então é um livro recente do Tolkien, mas que ele foi escrito em 1927, mais ou menos também. Não tem a data exata porque ele não foi publicado, então estava entre os rascunhos do Tolkien. Aí algumas coisas sobre essa edição, e que são citadas no prólogo, mas que eu senti falta, é porque no prólogo falam muito sobre o jogo de palavras que o Tolkien usa durante o livro inteiro. Então ele brinca muito com as palavras, e isso na tradução se perde. Dá pra gente ter exata noção do quanto se perde no final. No final do livro aqui, bem no finalzinho mesmo, tem uma série de notas explicando coisas do livro. Passagens que talvez não ficaram tão claras pro leitor, que eram referência a obras antigas do Tolkien, a obras posteriores do Tolkien. Então esse finalzinho aqui, ele explica muita coisa, e quando ele fala sobre alguns trocadilhos de linguagem que o Tolkien usa, a gente vê o quanto que a tradução perde com isso. Apesar dela ser competente, trazer o máximo possível, apesar dela ser competente, trazer muita coisa interessante, vai perder coisa porque a tradução se perde nisso, assim. A língua portuguesa é diferente da língua inglesa, e vai perder com certeza. O exemplo principal aqui é o do Psaedrus, que é o mago da areia lá, e que fala todo momento pro Rover, né, pro Roverandom, falar o P antes do Saedros. Aí você fica, pô, por quê? Em português é muito mais fácil falar psa. Mas é porque no inglês, esse P no início, ele é mudo. E o Psaedrus faz questão de que as pessoas falem esse P. Isso é um trocadilho com o inglês que se perde aqui. E são vários outros que são listados aqui no final. E muitos outros também que com certeza eu perdi porque eu não li a edição em inglês. E outra coisa, que é da edição da Martins Fontes. Primeiro, eu acho essa edição lindíssima. Eu acho ela elegante demais. Vocês viram meu vídeo de capas mais bonitas da estante? Ela tava lá. Eu acho ela muito bonita, cara. Esse dragão aqui, com o Rover aqui em cima, com a gaivota, acho que é gaivota mesmo, e o escrito em preto, dourado aqui, branco, é lindo, o fundo sem nada, muito elegante e tal. Eu acho essa edição linda, mas ela pega algumas coisinhas básicas. A primeira delas é que as imagens parecem estar um pouquinho deslocadas do lugar que elas deviam estar. Eu não sei se é por causa da edição original ou se eles colocaram aqui mesmo, mas tem algumas imagens que poderiam vir, sei lá, 1, 2 páginas depois, que elas fariam muito mais sentido na história. Elas são mostradas antes de citar qualquer coisa sobre aquele assunto. E a gente fica meio perdido na hora que bate o olho na imagem, fraga. Então se elas fossem 2 páginas depois, resolveria isso muito fácil. E o segundo ponto são as referências que tem no final do livro. Eu falei com vocês que atrás tem vários detalhezinhos sobre a história, curiosidades mesmo sobre como foi o processo, quais as referências usadas. E na hora que você chega lá no final, você vê que tem o trecho, tem a página, tudo certinho. Mas pra você achar no lugar no livro, né, você tem que caçar na página inteira. Não tem em nenhum momento no livro aquelas notinhas tipo 1, 2, 3, aqueles índices de referência para você poder guiar no final. Não tem. Isso me incomodou demais porque eu tinha que ficar voltando e ficar caçando aquela passagem no texto. É uma simples questão de praticidade, fraga. Não tem porquê ter as referências no final se elas não estão citadas no meio do texto. Se é para ter referência, bota ela lá, fraga. É muito mais simples para o leitor do que ele ficar caçando depois. Mas uma coisa legal do Roverandom é que o Tolkien pega muita coisa de mitologia, tanto nórdica quanto grega. E ele também usa algumas coisas da mitologia dele mesmo, que ele ainda não tinha escrito, né? Eu falei, o livro foi escrito antes do Hobbit e do Senhor dos Anéis, mas tem uma passagem aqui do livro, que é a passagem que é mais clara com relação a isso, é quando Uin, a baleia, tá levando o Rover na boca, né? Tá passeando com os 2 Rover, o Rover do mar e o Roverandom, e eles veem a Terra-média lá, eles veem a Terra dos Valar e a Terra-média. E isso é uma coisa que é muito legal de você ver, que é uma coisa que existia na cabeça do Tolkien na época, muito tempo antes da publicação do Hobbit, já tava lá o germezinho do Silmarillion, da criação da Terra-média, e ele mostra aqui, a baleia inclusive fala, tipo, ninguém pode vir nessa região, seria castigado se alguém descobrisse que eu trouxe vocês aqui. Isso é muito legal ver a coerência da obra do Tolkien. Além disso, o Homem da Lua, que eu falei que aparece na hora que o Rover vai pra Lua, é outro personagem que aparece em outros livros do Tolkien. Tanto nas cartas do Tom Bombadil, que eu não tenho ele aqui no estante, mas pelo que eu pesquisei, ele aparece nas cartas do Tom Bombadil, quanto nas cartas do Papai Noel. E esse eu tenho certeza que aparece mesmo, que eu já li as cartas do Papai Noel, e ele aparece lá como um personagem de vez em quando. E esse Homem da Lua tem a função
missão de proteger a Lua contra os eclipses dos dragões. E na carta do Papai Noel, de 1927, se eu não me engano, ele vai visitar o Papai Noel e o urso polar, e acontece um eclipse na Lua e ele tem que voltar para lá às pressas para poder resolver. E tudo isso que eu falei faz do Roverandom um livro bem legal de ser lido, um livro para crianças mesmo. Não vai esperando nada parecido com o Hobbit, nem que o Senhor dos Anéis ele é mais infantil, inclusive, que o Hobbit, que as primeiras páginas do Hobbit, né? Mas mesmo assim, ele é um livro bem legal e que, sem engano, pode ser lido por uma criança muito fácil. Eu vou tentar ler ele para meus sobrinhos qualquer dia, pra ver a reação deles com o Roverandom. Aí eu volto aqui para contar pra vocês como é que foi, beleza? Então é isso. Faz aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito. E se você já leu o Roverandom, me conta aqui nos comentários o que você achou dele. E também se você já leu o Mestre Hilderan, eu não fiz vídeo sobre o Mestre Hilderan, ele vai muito na linha do Roverandom, de história voltada para crianças, mas ele é mais um épico do que uma aventura para crianças mesmo, assim, ele tem um ar mais épico do que o Roverandom. Me conta aqui o que você achou deles e fala qual o próximo livro do Tolkien que eu tenho que ler. Eu tô entre ler a História das Fadas, né, que ele faz o ensaio teórico sobre contos de fadas, e também quero ler o Sr. Bliss, Mr. Bliss, que é um continho infantil dele pequeno, que eu tô a fim de comprar. E se eu não comprar antes as cartas do Tolkien, que eu tô meio fissurado no Tolkien agora pra terminar de ler o que falta dele, beleza? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.